Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na última lição do trimestre de 2025, a lição que fala sobre Josué. Ela, irmãos, vai nos trazer uma grande relevância, porque nós terminamos o livro de Êxodo e agora estamos entrando no livro de Josué. É como se fosse a caminhada, a jornada, a peregrinação do povo de Israel e a transição entre um líder, Moisés, e um novo líder, Josué. E nos chama a atenção a maneira como Deus trata Josué e da maneira como ele incentiva. Irmãos, não tem coisa melhor do que viver com o incentivo do Senhor. Não tem coisa melhor do que viver sendo incentivado por alguém que está disposto a nos auxiliar, nos ajudar e nos levantar diante das situações. A gente vai estudar um pouco sobre a relação que Josué teve com a terra, quando Moisés pede para que o povo vá espiar a terra. E ali não só Josué e Caleb, mas também os outros 10, que foram os 12 espias. E eles trouxeram relatórios otimistas, relatórios, esperançosos, diferente dos demais. Então Josué, de fato, era um tipo de personagem adequado. A gente observa que até no período que ele foi receber de Deus a sua lei na primeira vez, Josué fica no decorrer do caminho. Arão e Ur ficam lá embaixo e Josué estava sempre ao lado de Moisés. Nós estudamos falando sobre a tenda do encontro, que Moisés entrava lá e ao sair de lá, Josué ficava ali próximo à tenda. O texto fala da grande relação que Josué tinha com Deus. Eu fico pensando o seguinte, Deus sempre galardoa, Deus sempre recompensa aquelas pessoas que se importam em gastar tempo em estar em sua presença, ou melhor dizendo, em investir tempo, né? Estou tentando até hoje mudar esse meu vocabulário, mas essa é a expressão correta. Investir tempo com Deus. E Josué fazia isso. E isso o qualificou a ser posteriormente uma pessoa bem diferenciada. Olha o que Josué alcançou. Olha as bênçãos que Josué recebeu. E olha o líder que ele de fato veio a se tornar por essa causa. Então assim, a lição de hoje vamos estudar sobre o sábado e o domingo. Nessas duas lições vamos tratar sobre o tema onde o título da semana total é Receita para o Sucesso. E aqui nessa imagem, olha só, eu fiquei observando o que poderia nos trazer de mensagem dessa imagem. Você vê uma pessoa com um candeeiro na mão, ao lado tem uma placa com uma coroa. Seria isso aquilo que se encontra na promessa do Apocalipse 3, verso 11, quando o próprio texto fala sobre a promessa da Filadélfia, quando o João descreve assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, o propósito de Deus está em meu coração, a minha coroa está ao meu lado, passarei pela prova, mas olha só a cruz aqui, ó. A luz poderia ser aplicado à palavra de Deus, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Através da lâmpada, ele poderá ser guiado e ele passará unicamente através de Cristo. Lembra daquele hino que diz assim, foi Jesus que abriu o caminho dos céus, caminho através da cruz. Aí diz, nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. E o hino fala, para o céu por Jesus irei. Bem, é provável que seja essa a definição. Eu ainda não vi nada, nem do Dr. Cláudio Arantes, nem do próprio autor da lição, né? Da imagem da lição, que é o personagem chamado Tiago Lobo. Vamos ver se no decorrer da semana esse palpite tem algum fundamento. Mas é o que eu cheguei a ter uma definição aqui sobre esse tema. E por que isso? Josué precisava dar continuação ao chamado de Deus através do que Deus tinha dito a Moisés. Moisés, de fato, já tinha morrido, já não estava mais presente. E esse verso vai memorizar é um verso de incentivo da parte de Deus para com Josué. O texto diz assim, não somente seja forte e muito corajoso, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Olha só, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga conforme eu lhe ordenar. A lei que estava ali para ele seguir. Então, aquilo que está na sua mão, que seria a palavra de Deus, ele estava sendo guiado por ela. Era através dela que ele poderia chegar ao lugar de fato prometido. E isso me faz pensar o seguinte, diante dessa
ordenança da parte de Deus, era necessário que Josué fizesse levar avante esse propósito, fizesse levar com seriedade o seu chamado. E foi, na verdade, o que ele fez. Na lição de domingo, irmãos, o título é Um Novo Moisés. Josué, na verdade, foi o substituto. E aqui o autor, eu achei interessante quando ele colocou aqui as expressões que é falando sobre Josué, referente ao que ele viria. Agora, olha que coisa curiosa. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, e o verso 15 a 22, essa promessa aqui, ou essa profecia, ela teria uma dupla aplicação. Quando Atos, capítulo 3, o próprio Pedro fala sobre esse episódio, ele fala de Cristo. Quando ele fala assim, Moisés descreve, né? E Deus enviará um profeta que será igual a mim. Aí você para e pensa assim, peraí, como é que Moisés descreve que viria alguém que seria igual a ele, se no final do capítulo de Deuteronômio, no final no livro de Deuteronômio, capítulo 34, e o verso 10 e 11 é dito que não se levantou ninguém como Moisés, como poderia ser Josué alguém parecido com Moisés, se ele mesmo chegou a descrever que ninguém seria igual a ele? É claro que a gente tem que levar em consideração de que essa profecia, com dupla aplicação, Josué foi o único que teve uma relação íntima com Deus. E ele foi o seu substituto. Então, essa dupla aplicação, ela envolve a pessoa de Josué que viria, porque essa promessa é para aquele povo daquela época, e o próprio Cristo, que seria o único que, por excelência, poderia substituir Moisés e, com certeza, ser bem maior e melhor que ele. E isso você encontra no capítulo 3 do livro de Atos, e os versos 18 a 22. Pedro fala, Moisés escreveu de Cristo. Aí, só para a gente entender, irmãos, o comentário bíblico adventista, ele gasta quase que 2 páginas só comentando o verso 15 do livro de Deuteronômio. Perdão, o capítulo 18 e o verso 15 de Deuteronômio. E ali ele fala várias aplicações de profecias com dupla aplicação, onde algumas são para tempos presentes e outros para tempos futuros. E não tem nenhum problema, nem nenhuma discrepância bíblica em relação a essa questão. Você encontra nisso diversas expressões nesse comentário sobre essa forma de entender. Então, quando Deuteronômio, Moisés descreve que alguém viria que seria igual a ele, embora os demais livros, não só os demais livros, né, mas o próprio texto aqui de João, capítulo 6, verso 40, João, capítulo 6, verso 14, 7 e 40, ele faz a aplicação de que esse verso aqui só se enquadra para o próprio Cristo. Mas nós temos que entender que essa profecia tem uma aplicação presente, Josué, e aplicação futura. E ela tem que se confirmar nos tempos dele. E a promessa que Moisés tinha dado era para aquele povo mesmo. Então, assim, quando é dito assim, Jesus, filho de Davi, peraí, Jesus não era filho de Davi, ele fez parte da descendência de Davi. Ele veio bem depois de Davi, mas está lá aplicado como se ele fosse filho dele. Então, aquela filiação tem a ver com a promessa que seria dele, como também a sua genealogia, ou seja, ele viria dessa linhagem de Davi. E nos chama aqui a atenção que essa promessa desse novo Moisés, que era o próprio Josué, era uma pessoa que tinha intimidade com o povo, conhecia o povo e mesmo em meio à rebelião e mesmo em meio à teimosia, ele foi comissionado por Deus para levar avante. E para fechar aqui o comentário da lição de hoje, que eu quero ver se eu consigo fechar em 10 minutos, 5 do sábado e 5 do domingo, é que as semelhanças que existem entre eles. Eu separei aqui, de acordo com a pesquisa que foi feita, 7 semelhanças entre Josué e Moisés, ou Moisés e Josué, melhor dizendo. Olha só, a primeira, Deus apareceu a eles diretamente, através de uma manifestação, uma teofania da parte de Deus. Êxodo 3, 2 a 4, Deus se apresenta para Moisés. Josué 5, 13 e 14, Deus se apresenta para Josué. Segundo ponto, ambos tiraram os sapatos. Lembram disso? Tanto Josué quanto Moisés, na presença de Deus, tiraram os sapatos. Êxodo capítulo 3, verso 5, Josué capítulo 5, verso 15. Outro ponto que é interessante, o terceiro ponto, Deus prometeu sua presença. Em Josué capítulo 1, verso 5, Deus prometeu que iria com ele. Inclusive está até um texto aqui para memorizar, né? Não somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei que o Senhor deu a Moisés, o seu servo. Não se desvie, porque você será bem sucedido. Aqui em Josué capítulo 1, verso 5, Deus fala que estaria com ele. Em Êxodo 3, verso 12, Deus fala que estaria com Moisés.
Capítulo 4, o quarto ponto, perdão, ambos celebraram a Páscoa, tanto Moisés quanto Josué. Moisés celebrou a Páscoa em Êxodo 12, versos 21 a 23, e Josué celebrou a Páscoa em Josué 5, verso 10. Ambos passaram pelas águas. Moisés passou pelo rio, né, o Mar Vermelho, e Josué passou pelo rio Jordão. Aqui está em Êxodo capítulo 14, verso 21 e 22, e Josué 3, 14 a 17. Ambos também tiveram uma manifestação, ou a presença de Deus manifesta através do maná. Em Moisés, o maná foi derramado. Em Josué, o maná foi cessado. Capítulo 16 de Êxodo, versos 4 a 5, o maná é derramado. Em Josué 5, 11 e 12, o maná para de derramar. Outro ponto aqui, a sétima e última colocação que eu coloquei foi: eles mandaram espiões para ver a terra, tanto Moisés quanto Josué. Em Moisés está lá em Números 13, 1 a 3, e Josué capítulo 2, verso de 1 a 3. Nessas relações, nós encontramos a importância e a relação íntima que Deus tinha com eles. E esses 7 paralelos que nós encontramos da atuação de Deus na vida de Moisés e da atuação de Deus na vida de Josué. Então, diante disso, nós vemos a grande proeminência que teve Josué. Lembrando que no capítulo 1 do livro de Josué, o autor colocou aqui 10 vezes que aparece o nome de Moisés. Eu encontrei 11 vezes, pelo menos em 3 traduções. A NVT, a Bíblia Almeida atualizada, que é essa tradicional que nós usamos, e a Bíblia também LTT, a tradução literal do texto tradicional. Então, 11 vezes. Eu vou colocar aqui para vocês para conferirem, tá bom? As 11 vezes que aparece o nome de Moisés. Aparece aqui no texto de Josué 1, 2 vezes. Aí tem Josué 1, verso 1, 2 vezes. 2, verso 3, verso 5, verso 7, verso 12, verso 14, verso 15, verso 16 e verso 17 2 vezes. Contando aqui dá 11 vezes. Mas isso é uma diferença entre o autor e a minha aqui bem irrelevante, né? Não é tão relevante isso. E no... que eu coloquei aqui... Tá, no verso 17 2 vezes, como eu falei para vocês. Uma outra coisa que me chama a atenção, Josué só é mencionado 4 vezes. Mas, olha só, o autor da lição termina ela dizendo assim, ó: mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre 2 grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. E eu fui numerar aqui as vezes que aparece Senhor, Deus, eu, prometi, fiz. Tudo que envolve Deus na primeira pessoa. Eu encontrei 24 vezes dos 18 versos que se encontram no capítulo 1 de Josué. Então, só para a gente fechar, Josué parece que é um personagem de menos importância pelo fato de ser 4 vezes. Lembrando que ele está na transição de Moisés. Moisés é descrito 11 vezes no capítulo 1. Porém, Deus, em sua presença, como também em sua atuação daquilo que ele fez, quanto aquilo que ele é como pessoa, 24 vezes dos 18 versos encontrados. Então nós vemos de fato a importância. É claro, irmãos, que a gente não vai ver a relevância da pessoa pela quantidade de vezes que é mencionado. Mas já que o autor puxou para esse lado, então eu peguei um gancho para ver mais outros atributos que é dado, ou a outras vezes que é mencionado o nome do Senhor aqui. E foram 24 vezes. Vamos então nos apegar a esse assunto, a esse tema tão interessante do livro de Josué. E vamos pedir para que Deus também faça-nos corajosos e firmes em sua promessa, porque ele virá. E nós somos a continuação do Israel de Deus que teve início lá no Êxodo e agora aqui no livro de Josué. Que Deus, portanto, nos abençoe, que Deus lhe enriqueça com a sua presença e que, se você achar esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos, coloque em grupo de Escola Sabatina, se inscreva em nosso canal e nos ajude para que juntos possamos dar continuação a esse trabalho lindo que é a palavra de Deus e a sua mensagem e a sua atuação em nossas vidas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza que nos dás de estar conosco em meio às dificuldades. Obrigado, Senhor, porque essa promessa para Josué, ela se estende a nós. Que sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor, nosso Deus, é conosco por onde quer que nós andarmos. Dá-nos esta bênção, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, que Ele lhe conceda um ótimo domingo e uma feliz semana na presença dEle, em Cristo Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Até logo.